São 15 para as 8 no horário de Brasília. Obrigado, Adriano, Catatal. Nós vamos dar sequência aqui ao Bom Dia Produtor para falar da Semana Internacional da Mulher. Ontem foi comemorado aqui no Canal do Boi uma programação especial e hoje uma convidada especial para dar sequência às homenagens às mulheres que atuam no agronegócio. Eu estou aqui com a coordenadora do Núcleo Feminino de Pecuária Goiana, do estado de Goiás, a Janaína Flor, que é a coordenadora desse núcleo que surgiu há 1 ano e meio. Hoje são 167 gestoras de propriedades rurais no estado de Goiás que fazem parte desse núcleo. Muito bom dia. Muito bom dia. Muito obrigado, parabéns pela semana, pelo Dia da Mulher. Muito obrigada. Nós realmente agradecemos toda a gentileza de estarmos aqui e a oportunidade de falarmos um pouco sobre o núcleo. Passou bem a Semana da Mulher? Houve motivos para a comemoração? Claro, nós tivemos a oportunidade de comemorar o Dia da Mulher aqui, né, na capital, que nós consideramos hoje de referência do gado de corte, que é a nossa atividade. Dentro de visitas a fazendas de referência na região, foi realmente um Dia da Mulher produtivo dentro do agro. Você não tem propriedade rural? Não, eu não tenho propriedade rural. Como é que surgiu a coordenadora desse núcleo? Eu venho de uma família tradicional da pecuária. E os meus tios são produtores tradicionais e de uma certa referência. Eu fui, desde criança, eu fui criada dentro da propriedade e eu fui, por eles, incentivada a estar à frente da gestão, à frente das propriedades. Eu acompanhei desde muito cedo todo esse trabalho. Então, eu falo que eu nasci dentro da porteira, eu me criei no curral de uma propriedade e eu vi a propriedade crescer e mudar o perfil, né? Ela saiu de uma pecuária extensiva, super tradicional e se tornou uma pecuária intensiva, a pasto, e foi evoluindo e nós chegamos à terminação em confinamento, mudamos o perfil de corte para ciclo completo. Então, essa foi a minha história familiar, né? Dentro de toda essa evolução tecnológica e de todo esse caminho que eles percorreram, eu estava ali acompanhando todo o trabalho, vendo, né? E eu sempre me admirei porque nosso confinamento tem 16 anos, né? E eles já eram senhores e mesmo assim eles fizeram uma tecnologia para a época de ponta muito questionada na época, porque a fazenda estava muito redonda. Então, eu tive alguns exemplos de inovação, né, dentro do agro e buscar novas oportunidades, agregar valor a produtos, e isso foi a minha formação. Você é formada em economia? Em economia. Tem curso superior nessa área? Tenho curso superior. Um bom gestor precisa ter essa formação? De maneira alguma. Um bom gestor, ele precisa perceber que sem gestão e sem formação, ele não tem como se tomar decisões. E a decisão que se toma sem informação, ela não tem referência. Você não sabe se você está no caminho certo e quais são os parâmetros, as referências, os índices que você tem que melhorar dentro de uma propriedade para se chegar ao objetivo. Planejamento hoje, dentro de qualquer propriedade, seja ela pequena, familiar, grande, ela é essencial. Não existe pecuária sem planejamento hoje. Qual é a diferença da condução, da gestão da propriedade feita por um homem daquela feita por uma mulher? Eu acho que não existe perfil diferente entre propriedades administradas por homem e por mulher. Existem pessoas mais zelosas e mais cuidadosas e atentas ao movimento da pecuária hoje em dia. Isso é uma característica mais própria das mulheres? Eu ia comentar isso. Acaba sendo. A mulher, ela é mais criteriosa em informação, ela tem um perfil técnico maior que o homem dentro de uma propriedade.
ela se abastece de profissionais de assistência técnica, seja o veterinário, uma empresa de consultoria. E isso acaba trazendo um parâmetro informativo, um parâmetro de aferição para a propriedade. Então, isso é uma característica feminina e ela é multidisciplinar. Ela toca a fazenda, ela não toca um curral ou um animal. Ela olha a fazenda como uma propriedade total, ela se preocupa com a gestão de pessoas dentro da propriedade dela. Ela se preocupa com o bem-estar dos funcionários, com o bem-estar da esposa que não trabalha, mas que mora numa propriedade. Se ele está bem instalado, se existe uma boa acomodação de casa. Então, isto é uma característica feminina. Olhar a propriedade e a vida como um todo, em todos os aspectos. E como é que a área técnica, zootécnica, veterinária é resolvida na gestão de uma mulher? Existem mulheres que estão à frente das propriedades que têm uma formação técnica na área. Mas a grande maioria, eu vou falar do meu grupo em especial, a grande maioria dessas mulheres, elas procuram ser assertivas. Né? Elas têm a intenção de fazer um trabalho de ponta. Então, elas se cercam de profissionais e elas dão uma situação, eu acredito que é muito peculiar da mulher, inversa. Você fez um planejamento comigo, esse planejamento não está se realizando. O que está acontecendo? Então, ela volta ao profissional e ela faz uma correção de caminho, de rota e tenta alcançar o que foi planejado. O homem, às vezes, pela formação, por estar sempre à frente, e já veio do avô, do pai, então, às vezes, ele, num momento assim, talvez ele não volta a esse profissional que ajudou ele a fazer o planejamento e fala assim, não é por aí que eu quero seguir. Então, ele fala, isso eu sei, e ele mesmo corrige, e isso atrapalha um pouco. Nós temos números desse universo das mulheres do agronegócio. Eu vou pedir até para o nosso diretor, o Paulo, assim que tiver, vamos dar uma olhada. Hoje são cerca de 3,5 milhões de postos de trabalho ocupados por mulheres. Isso aí, segundo dados recentes do IBGE. Os homens representam 8.700.000 em postos de trabalho no agronegócio. Mas esse número, essa diferença já foi maior, ela está diminuindo ano a ano. Dá uma olhada, mulheres do agro, no gerenciamento em 2013, representavam 10% da fatia. No ano passado, 30%, já cresceu bastante. E a tendência, Janaína, é de crescer mais, pelo que a gente percebe. É uma percepção, até pelo nível de adesão que a gente tem das mulheres, a procura de mulheres. Pelo trabalho que nós estamos fazendo, a gente percebe que sim, existe hoje a mulher muito voltada à filosofia do negócio. É uma empresa familiar, de histórias familiares, histórias do avô, de honra a essas histórias. E o agro, a fazenda, a propriedade, ele não é um negócio comercial de cidade. Não dá para se fechar uma porta e falar, eu não vou tocar este negócio, eu vou inovar ou incrementar. Ele vai existir, ele pode trocar de mão, ele pode mudar o dono, mas ele vai existir. E o agro em si, por ser familiar, existe uma tendência de ser permanecido e mantido nas propriedades. Então, as mulheres, elas percebem essa história de vida, esse vínculo, e elas têm se empenhado bastante em dar continuidade ao negócio da família. Fora isso, nós temos as esposas que às vezes ficaram viúvas e tem no negócio do marido a formação dos filhos. Desculpa te interromper, tem aqueles proprietários, marido e esposa, que já estão querendo passar o bastão, mas não têm filhos, homens para tocar a atividade, só tem mulheres na família. E isso é uma característica já da população mundial, né? Existem hoje mais mulheres nascidas e
o agro precisa se adaptar e perceber isso. Agora, a gestão da mulher na propriedade, ela é muito antiga, né? Desde as avós, as mulheres estavam à frente da propriedade, elas acompanhavam os esposos. Hoje, a mulher é mais evidente, mas ela sempre esteve no dia a dia da fazenda, ela sempre coordenou a peãozada, ela era responsável pela alimentação. Então, tem ela histórias estava ali, fantásticas de mulheres. O Grupo VR, por exemplo, é um deles, em que a matriarca teve um papel muito importante nas importações do gado zebu para o Brasil. Né? Então, a mulher dentro do agro, dentro da fazenda, não é uma realidade nova. É certo. Olha, tive um grande prazer de conversar com a Janaína Flor, que é coordenadora do Núcleo, vamos pegar o nome certinho, Núcleo Feminino de Pecuária Goiânia. 167 gestoras de propriedades no estado de Goiás fazem parte desse núcleo. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigada pela companhia, muito obrigada a todos vocês que estiveram me ouvindo.